Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo e bem-vinda a este episódio um tanto diferente do podcast Papo de Psiquiatra, uma espécie de tributo, né, em que a gente vai conversar um pouco sobre a trajetória das músicas, não somente do Ozzy, mas do Black Sabbath como um todo, né, sob uma ótica de saúde mental. A gente até agradece aqui ao Dr. Sérgio Nicastri, né, nosso querido Sérgio, que encaminhou esse artigo, né, a gente vai colocar o link do artigo, que é um artigo do Kevin Conway e do Patrick McGrain a respeito das letras da banda Black Sabbath ao longo do tempo. E a gente tem uma perspectiva de saúde mental, a gente vai falar sobre como que o uso de substâncias é mostrado nas letras. E que como um tributo ao Ozzy, o Black Sabbath é anterior a nós, né? Nós três, ele é mais velho do que a gente, né? Mas todos nós ouvimos e a gente acompanhou ali a vida privada do Ozzy Osbourne, né? Tem até um reality show a respeito da vida dele. E a gente vai falar sobre as descrições de uso de substâncias, as dificuldades, com foco no sofrimento relatado, né? E as descrições psíquicas das pessoas são uma das coisas mais ricas que existem. E os artistas são pessoas que eles têm uma capacidade ímpar de expressar isso. Seja atores e atrizes têm essa habilidade de expressar esse sofrimento, pintores da mesma maneira. Agora, eu acho que quem escreve, os letristas, poetas, escritores, chegam ao suprassumo disso. E não é diferente em música, digamos assim, música popular. As pessoas que escrevem as letras conseguem expressar isso de maneira primorosa, com o uso das palavras de uma forma que outras pessoas poderiam nem cogitar que seria possível. E não é diferente quando as pessoas falam do sofrimento relacionado ao uso de substância. Uma minoria das letras do Black Sabbath fala de uso de substância, mas várias delas falam. E a gente vai tratar disso hoje aqui. Eu tô aqui com o Marcelo e com o Marcos, nesse episódio um pouco diferente do podcast Papo de Psiquiatra. Olá pessoal, um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse assunto, porque é um assunto diferente também, porque a gente vai falar sobre saúde mental, né? Um pouco mais sobre uso de substância e também a sua expressão na música, principalmente, mas também outros aspectos de saúde mental também. A gente sabe que, muitas pessoas estudam sobre isso e tentam entender como essas expressões culturais, como que o substância é de alguma forma descrito na mídia em geral e como isso pode influenciar o uso de substância na população. Então, de alguma maneira, isso já foi objeto de crítica por muitas pessoas, que de alguma maneira, vamos dizer, olham algumas letras de música ou também comportamento, digamos assim, de algumas pessoas e falam, poxa, isso talvez influencie os jovens a usarem o uso de substância, mas a gente vai talvez um pouco além, justamente nesse artigo que o Pedro citou, que talvez não seja bem isso, né, que a gente vê se a gente analisar com mais detalhe algumas letras. Então, né, nesse caso do Black Sabbath, a gente consegue ver como que isso foi evoluindo para algo talvez assim até mais alegre, para algo muito danoso e com muito sofrimento. Então a gente vai falar um pouco dessa interface, né, entre psiquiatria e cultura, e depois a gente deixa esse artigo para vocês lerem em mais detalhe. Pois é, pessoal, muito bom estar aqui com vocês. E daí a gente acabou aproveitando essa oportunidade, né, que nem o Marcos e o Pedro já comentaram, de pegar esse acontecimento recente, quer dizer, triste, né, do falecimento do Ozzy, mas para falar de coisas, inclusive, que aparecem nas músicas dele, porque realmente, né, esse estudo, que na verdade saiu em 2016, mas óbvio que ele tá vindo mais à tona agora, por motivos óbvios, analisou as músicas do Ozzy, daí, e do ponto de vista de saúde mental, a gente aproveitou a oportunidade. Vale a pena ressaltar também o óbvio que, claro que a vida do Ozzy Osbourne, como de qualquer ser humano, tem 1 zilhão de aspectos, e um deles é o uso de substâncias, mas óbvio que a vida dele não se resume nem perto a isso. Mas como a gente trabalha com saúde mental, óbvio que a gente vai querer também falar disso. Então, assim, é interessante que no estudo, né, que o Pedro comentou, eles analisaram músicas de 19 álbuns, são 156 músicas que eles analisaram, lançadas na década de 70 até 2013, e 2
independentes revisores olharam para cada música e foram vendo qual que era o tema primário da música, por exemplo, amor e perda, desgraça e tristeza, e algumas coisas tinham a ver também com o uso de substâncias, né? Então, claro, né, algum desses temas, como vocês podem perceber, amor, tristeza, tem a ver com várias produções culturais, né, de vários gêneros, em literatura, em vários gêneros diferentes, é um tema muito falado em música, entre outras coisas. Agora, tem outras coisas também próprias do movimento cultural, do heavy metal, mas agora, no que diz respeito ao uso de substâncias, é interessante que, diferente do que as pessoas podem pensar, é uma minoria, né? Mais ou menos 13% das músicas tinham referências a álcool e drogas, e a maioria das músicas, na verdade, falavam de outros temas desses que eu acabei de falar. E também, diferentemente do que a gente pode pensar, as músicas também, em sua maioria, não glorificavam o uso. Pelo contrário, eles viram que 60% delas eram negativas, falando coisas negativas do uso. Agora, que nem o Marcos comentou, isso vai ficando mais claro nas músicas mais recentes. Então, até eles posturam bom, na verdade, talvez, inclusive, aquele glamour do começo do uso de substâncias foi esvaecendo, e daí o que ficou mais foi os problemas, né? Como a gente vê isso na clínica, inclusive. Então, assim, é super interessante, a gente vai falar um pouco mais do paper, que eles analisaram com cuidado cada uma dessas músicas, mas como para aproveitar para fazer um panorama, né? Usar o exemplo de uma pessoa conhecida para falar desse tema importante de uso de substâncias, né? O artigo até ressalta, né, esse componente metodológico, né? Por que escolher o Black Sabbath, né? Porque ele é uma banda que fundou um gênero musical, né? Podemos dizer assim, não sozinho, mas em grande medida. Porque é uma banda que publicou, como o Marcelo falou aí, mais de 100 canções, né, ao longo de muitas e muitas décadas. Isso permite um componente de método de pesquisa que é uma questão longitudinal. Como é que o ponto de vista sobre as drogas muda ao longo do tempo? E essa é uma perspectiva bem interessante. O PP tem até um gráfico que mostra isso, né? Então, acho que o Marcelo falou uma coisa extremamente importante que acho que eu vou simplesmente falar de novo para as pessoas não esquecerem. Uma minoria das músicas fala sobre o uso de substância. Então, isso é uma questão interessante, né? A maior parte delas fala sobre problemas da vida, relacionamentos interpessoais, que é o assunto do ser humano. Relacionamento interpessoal é o assunto do ser humano. E mesmo aquelas que falam com um tom positivo, elas não falam exclusivamente com um tom positivo. Então o autor fala que se a gente faz uma análise qualitativa e não somente quantitativa da música, da letra, né, a gente consegue captar que, mesmo em músicas, quase todas as canções que falam sobre as substâncias que com um tom positivo, também falam com aspectos negativos. Ele fala uma exceção, a que chama Magic Leaf, que fala sobre maconha, né? E aí tem aí uma coisa puramente positiva, só que dentre 150 músicas é uma. E tem essa perspectiva longitudinal de se perceber que o tom de falar dos problemas relacionados à substância, e aí a gente tem que frisar o sofrimento, né? As dificuldades que a substância traz, a ineficácia do uso de substância como ou automedicação, ou uma maneira de remediar questões pessoais, de como que isso, de certa maneira, a curto prazo, até pode fazer sentido para algumas pessoas, porém, quando você coloca o que acontece a longo prazo, isso perde completamente a viabilidade, perde completamente o aspecto adaptativo disso, né? Então tem esse componente muito marcado na perspectiva aqui ao longo da trajetória do Black Sabbath. E a gente sabe das dificuldades que o Ozzy passou, né, com substância, e teve um apoio fundamental ali da família para ele. O nosso foco é falar do sofrimento das pessoas, né, e de como que, quer dizer, a gente vai falar mal das drogas e falar empaticamente do sofrimento das pessoas, não é o contrário, né? A gente não deve ter empatia por drogas, a gente tem que ter empatia pelas pessoas e perceber o sofrimento que traz. A letra descreve o sofrimento, a letra descreve as dificuldades que alguém passa, seja elas causadas pela droga, seja dificuldades outras que não são resolvidas pelas drogas, que a droga não funciona ali ao que se propõe. Né? Então, isso é bem claro ali nessa análise desse estudo. Né? E é interessante notar, então, essa progressão, né?
que aconteceu, na qualidade, né, do que eu falo sobre o uso de substância nas letras do Black Sabbath. Então, como o Pedro falou, nessa música Sweet Leaf tem uma mensagem positiva. Essa música é de 1971. Então, de uma forma, existe um contexto ali e que a gente observa também em história de pessoas que tiveram uso de substância e problemas com o uso de substância, né? Que inicialmente a pessoa ela procura pelo prazer. É claro que a gente não pode mentir aqui e dizer que, poxa, a pessoa ela só procura e só vai ter danos, etc, etc. Não, ela procura e ela acaba tendo prazer durante o uso. E a gente observa, então, essa mesma progressão que a gente vê nas histórias de pessoas que têm problemas, seja com álcool, seja com outras drogas, que inicialmente ela pode ser positiva, inicialmente as pessoas sentem sensações boas, podem ter até um aspecto social, e depois isso vai progredindo para um uso compulsivo, para um uso eventualmente até danoso do ponto de vista de saúde, que muitas vezes se caracteriza, né, o uso de substância. E daí tem uma ampla, se a gente for olhar assim aqui nesse paper, né, ele coloca, enfim, existem várias substâncias que são descritas aqui, né, enfim, desde maconha, heroína, bebida alcoólica e cocaína, né, e até psicodélicos. Quer dizer, de alguma maneira tem todo o leque, assim, do uso de substância que é descrito nessas músicas. E daí é interessante porque isso está dentro do conteúdo das músicas, né. Então, quando a gente analisa um pouco mais em detalhe, a gente vê isso. Agora, sim, existe também, talvez, uma outra perspectiva, se a gente for olhar a música em geral. Então, tem uma meta-análise que é de 2024, que foi uma revisão sistemática, que analisou 12 mil músicas populares entre 1979 e 2020. E 24% das músicas tinham algum tipo de referência a álcool, por exemplo. E eventualmente essa referência a álcool se vinha na música ou eventualmente até no videoclipe. E assim, daí quando a gente olha de uma maneira geral, existem sim uma grande porcentagem de músicas que fazem referências positivas ao uso de substância, principalmente o álcool, como algo divertido, relaxante, social, algo glamouroso, né? E que de alguma maneira preocupa, né? Tanto, enfim, pessoas que estão envolvidas em saúde pública, psiquiatras, famílias, nem se fala. E isso é um retrato global, né? Quer dizer, isso é um retrato global. Agora, muitas vezes quando a gente vai olhar a vida de muitos artistas, de músicos, e daí a gente começa a ver um retrato diferente. Então, muitas pessoas a gente vê na mídia que realmente abrem, né, o jogo sobre a sua história com o uso de substância. Isso é público, né? Então a gente vê, por exemplo, também bandas como Metallica, artistas como Bradley Cooper saindo e falando sobre isso, dentre outros. E que daí, talvez de alguma maneira, isso acaba sendo bom para quem tem problema com substância, porque mostra uma saída, porque mostra talvez um outro lado que às vezes pode ser pintado como glamour, uma primeira olhada, digamos assim, e depois, ao longo do tempo, olhando mais em detalhe, a gente vê que não é tão bem assim, né? E que muitas pessoas falam, olha, se eu não tivesse parado de beber, se eu não tivesse parado de usar droga, eu não teria a carreira que eu tenho hoje, né? Eu não teria conseguido continuar. Então, eu acho que daí tem esse outro lado positivo. Então, por isso que eu acho interessante esse estudo do Conway, que é um estudo qualitativo, porque ele vai um pouco além, né, do que simplesmente uma meta-análise. Vamos ver o que todo mundo fala. Realmente, por um lado, às vezes a gente vê glamour, mas depois, olhando mais a fundo, não é tão assim. E que é o que a gente vê geralmente, né, com substância mesmo. A ideia também do episódio é desmistificar justamente que os músicos estão ali para falar para as pessoas usarem drogas, que isso é legal e etc. Eles vão falar de alguma experiência positiva e, de fato, as pessoas vão ter liberdade para dizer essa experiência, mas é interessante como, claramente, o que aparece ao longo do tempo são as experiências negativas, mesmo dentre os músicos que tiveram dificuldade ao longo de décadas de lidar com transtorno de uso de substância e de conseguir, né, digamos, um sucesso nesse tratamento persistente, né? E até o autor ressalta um componente interessante, porque o modelo contemporâneo das neurociências para explicar o transtorno de uso de substância ou dependência química, addiction, como quiser, ele passa por esse processo e dessa ideia de que inicialmente o uso ele é prazeroso e sim, as drogas de abuso têm por uma característica uma ação direta no circuitaria de recompensa, como a gente já falou em outros episódios, e que isso
constrói um esquema de reforçamento que perpetua o uso, seguido por uma redução desse prazer envolvido e um uso cada vez mais relacionado à evitação de estados afetivos, estados internos aversivos. Quer dizer, ao invés da droga trazer um benefício, o seu uso acaba sendo persistente porque ela alivia uma coisa desagradável, um sentimento desagradável que pode ser uma abstinência, pode ser uma maneira de lidar com o estresse, de lidar em geral com afetividade negativa, de maneira que o paciente adquira cada vez mais dificuldade, um repertório mais estreito de enfrentamento de emoções negativas, de enfrentamento de adversidade, de enfrentamento de estresse, e que a droga acaba sendo um instrumento mais utilizado, instrumento, digamos, de preferência para gerenciar esses estados difíceis. Bom, como todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldades, claro que algumas pessoas muito mais, a gente sabe que a diversidade social está relacionada ao uso de substância, né, de maneira probabilística. Esse é um mecanismo que a gente entende hoje das neurociências, isso se dá através, em parte, tolerância e abstinência, né, e isso parece que está descrito, mas ao longo do tempo se percebe isso, né, e o Cross estava falando de outros artistas, né, então você pega, por exemplo, a música Master of Puppets, que é uma das top 3 aí do Metallica, né, que é historicamente a maior banda de heavy metal, começa claramente, a música começa End of Passion Play, Crumbling Away, I'm your source of self-destruction. Acabou aquele passion play, seria aquela brincadeira agradável, está desmoronando, eu sou a sua fonte de autodestruição. Não é um médico falando mal da droga, olha a droga, não. É o letrista, não sei se foi o James Hetfield ou Kirk Hammett, sei lá quem que escreveu essa letra do Metallica, mas tá lá, eles estão dizendo isso, a gente sabe das dificuldades com substância que o James Hetfield teve. É o usuário falando, ele tá contando pra gente, e é um artista que tem uma capacidade expressiva impressionante. Então, eu não conseguiria explicar isso para um paciente da mesma maneira como tá nessa letra. Então, a pessoa que sofre com isso, essa é uma descrição de um sofrimento gigantesco, a música se chama Master of Puppets, então tem alguns versos sobre o ponto de vista da droga, como se a droga estivesse falando pro cara, taste me you see, more is all you need, you are dedicated to how I'm killing you, me prove, veja, você vai ver, mais é tudo que você precisa, você está dedicado a como eu estou te matando, come crawling faster, obey your master, your life burns faster, obey your master, quer dizer, venha se arrastando, obedeça o seu mestre, a sua vida queima rapidamente, obedeça o seu mestre, assim, ele está escrevendo sobre o ponto de como se a droga estivesse ali chamando o usuário. Assim, não é um cara das guerras drogas falando isso, não. É um letrista falando sobre a experiência privada dele, sobre como foi para ele, né? Essa música é cantada em todos os shows do Metallica, né? Pois é, Pedro. E eu acho que uma coisa interessante, né, nisso que vocês estão falando também, tanto nessas músicas que podem, inclusive, ser observadas, tanto nessa que você citou, quanto nas próprias do Black Sabbath, de você... Bom, você consegue ver os lados ruins também do uso, né? Óbvio que tem os lados do prazer, que se fala, mas também a maioria, inclusive dessas do Black Sabbath, pelo estudo, falam coisas ruins. Agora, é interessante isso, porque como a gente pode, de certa forma, tentar usar na nossa prática clínica, que nem a gente falou em outros episódios, estratégias para tentar maximizar a crítica, né, do paciente sobre isso, para ele poder mudar o comportamento, como entrevista motivacional. A gente falou em vários episódios sobre entrevista motivacional, porque assim, se a gente for ver, os autores, eles acabam falando, né, nesse estudo, que esse estudo serve como uma espécie de cautionary tale, né, ou seja, um conto de advertência, de cuidado, para você ver que vocês falaram isso, né? Só repetindo que primeiro você começa lá falando do prazer, ou seja, de reforço positivo do uso das substâncias, depois você fala de usar para escapar da dor do sofrimento, que é reforço negativo, e acaba com uma dependência química totalmente destrutiva. Então, a gente usa muito na nossa prática clínica estratégias, por exemplo, de entrevista motivacional, como uma das mais bem estudadas para isso, de você ajudar o paciente a ver os prós e contras, gerar mais ambivalência. Você tem isso de que você vê como positivo, mas tem isso de negativo. Porque é isso que pode ajudar mais a promover mudança, né? O paciente ele começar a sair daquela negação
e entrar numa visão mais abrangente sobre os prós e contras do uso de substância para se motivar mais para ir para uma ação, né? De pedir ajuda mesmo e colaborar com o tratamento. Não só, a gente fala muito, quando a gente fala de substância, todo mundo pensa em LSD, maconha, heroína, mas lembrar que sim, álcool bastante, né? Lembrar que a gente sempre fala isso, mas vale a pena. 1/4, 1/5 dos suicídios envolvem álcool. Ou também tabaco, né? Num estudo que a gente até participou sobre tabagismo em transtorno borderline, bom, dos principais motivos de a pessoa persistir fumando é a negação, né? De você meio que ter contato com informações sobre os malefícios, mas ao mesmo tempo não conseguir entrar em contato emocional, de fato, profundo, né? E negar emocionalmente que aquilo está causando um problema. Então vale a pena, né, também para os nossos ouvintes voltar uns episódios atrás de uso de substâncias que a gente fala de entrevista motivacional, né? Tem essa perspectiva que demora, né? E que você tem uma grande demora para que os problemas surjam. Isso, como eu mencionei, não é verdade. O próprio Master of Puppets ali, é o terceiro disco do Metallica, de 86, tinha até o Cliff Burton ainda, quer dizer, eles eram super jovens, né? Não é uma coisa que, não, o indivíduo, quando chegar aos 50 anos, 60 anos. Não, eles eram muito jovens em 86. Trouxeram o Master of Puppets, ele escrito pelos 4 da época, né? Quer dizer, é uma coisa evidentemente um problema, né? Assim, de 4 dos 5 membros Metallica que escreveram a letra, compuseram a música de uma coisa que acontece de maneira rápida, né? Porque a ideia da gente é trazer primeiro essa desmistificação, né, de que os músicos de heavy metal estão ali para falar bem das drogas. É claro que alguém tem que ler a letra, né, para acompanhar e ler com atenção como que o artista expressa as dificuldades, os sofrimentos envolvidos nisso, que é uma parte da vida deles, né? Eu diria, até para finalizar, né, quer dizer, esse é um universo muito amplo. A gente sabe que existem muitos estilos musicais, a gente acabou falando aqui um pouco mais de heavy metal. Existem muitas expressões em outras áreas da cultura, cinema, literatura, sobre o assunto, e isso é muito diverso. Então, assim, só para citar assim, uma diversidade, quer dizer, hoje também tem um outro estudo que foi recentemente até publicado por uma autora que chama Denise Hurd, né, que analisou músicas de rap de 79 a 2009. E ela mostra como até 93 existia uma visão positiva, mas muito também negativa e ambivalente, como isso, com a popularidade do gênero, começou a também mostrar outros aspectos positivos, de glamour, e como isso também pode influenciar o uso de substância, também nos mais jovens, né? E dentre outros, também o uso de tabaco no cinema, a gente sabe que isso também existem alguns estudos a respeito disso. Então, é um universo amplo, a gente tentou, tem como papo de psiquiatra essa pequena pílula, assim, sobre psiquiatria, 20 minutos, né? Então é bom deixar isso bem claro, que é um universo amplo, que ainda também demanda mais estudo também, para saber como que, digamos assim, essas pessoas que estão expostas na mídia, sobre como o comportamento delas também pode influenciar o comportamento dos outros. Então, acho que é algo que também que vale, de alguma maneira, a nossa reflexão, né, sobre o que isso pode causar, para a gente tentar construir aí uma sociedade um pouco melhor, né? É isso, pessoal. Obrigado. Se você gostar de episódios assim, que a gente usa elementos de cultura para discutir psiquiatria, deixe seu comentário, né, e nos avise. Será um prazer fazer outros nessa toada. Abraços. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima.